Em meio a um silêncio abissal de um oceano desconhecido, um solitário viajante sem escolhas e vítima de um grave acidente submerge um mundo assombrado por criaturas e mistérios antigos de uma civilização que um dia pôde ser considerada próspera. Seja muito bem-vindo à Penumbra, você está assistindo a Dark Stories e hoje falaremos um pouco sobre Subnáutica, esse jogo que deixou muita gente de cabelo em pé e até mesmo fez muitos o fecharem antes mesmo de começarem a explorar seu universo, pois aqui as profundezas são escuras, o medo é palpável e o desconhecido traz um perigo iminente. Subnáutica a princípio parece ser bem simples, um jogo de sobrevivência aquático que gira em torno de um náufrago em um planeta oceânico. Nós assumimos o papel desse sobrevivente e começamos a explorar esse oceano, coletar recursos, construir algumas coisas importantes e desvendar os segredos do planeta, a fim de encontrar uma maneira de retornar para casa, já que a nossa nave-mãe, a Aurora, colapsou na atmosfera por causa de uma arma alienígena, fazendo com que ela entrasse rapidamente em órbita, aniquilando quase todos que estavam nela. Mas esse game tem algo um pouco diferente que proporciona uma experiência única para o gênero de sobrevivência. E o que estou falando aqui é o clássico medo do desconhecido. E para emergirmos de vez nessa jornada, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. Isso me ajuda muito e entrega o meu conteúdo para você. Todos sabemos que o medo do desconhecido é uma das emoções mais poderosas e esse game evoca ele muito bem nos seus jogadores através de um ambiente aquático alienígena, presente em 98% desse estranho planeta, além de abordar muito bem parte da talassofobia, que é o medo de águas profundas, escuras e que nunca foram exploradas. Isso porque no comecinho somos introduzidos em um ambiente até que amigável, mas à medida que o jogador se afasta da sua cápsula de sobrevivência, as coisas começam a ficar bem tensas. Alguns biomas cada vez mais estranhos começam a aparecer, criaturas, plantas e estruturas começam assustadoramente a surgir, tornando tudo muito desconcertante, além de a água aos poucos ficar cada vez mais escura e o fundo cada vez mais distante. Alguns ruídos podem ser ouvidos ao longe, nos fazendo pensar se aquilo é a carcaça da Aurora rangendo ou algo vindo em nossa direção. Isso porque o som desse oceano contribui muito com toda a atmosfera, já que quase nunca conseguimos distinguir de onde ele está vindo. E quando você olha para trás, vê que já está a mais de quilômetros longe da sua cápsula. A vontade de retornar é grande, mas a curiosidade e a ambição por respostas são bem maiores. E você decide continuar descendo e explorando cada vez mais. Afinal, o que pode estar errado? Você parece estar bem seguro. Sozinho, sem ninguém para pedir ajuda. O rádio só transmite as mensagens de pessoas que já se foram. E finalmente, depois de muito sufoco, encontramos uma ilha repleta de flores, frutas, uma flora bela apesar de estranha e uma base alienígena enorme que precisa de uma placa de pedra para entrar. E lá dentro descobrimos que estamos infectados com alguma bactéria que todo o planeta está em quarentena. E então aqui as coisas começam a ficar realmente interessantes e fazerem bastante sentido. À medida que exploramos e avançamos, descobrimos o passado de 4546b, esse estranho planeta, e tudo o que se formou ao seu redor, revelando que ele é muito mais do que um simples oceano. Na verdade, ele foi o berço de pesquisa de uma raça alienígena avançada que estava tentando disseminar a propagação de uma bactéria chamada Kara. E durante a jornada descobrimos que a nossa presença no planeta foi uma estranha reviravolta do destino, já que a missão principal passa a ser a procura incessante de uma cura, para que possamos escapar de lá e não espalhar a doença por toda a galáxia, ajudando também essa antiga raça, já que a humanidade naquela época dominou a exploração espacial. E depois de muitos percalços e desafios, encontramos uma criatura enorme, que comparado com outras de mesma estatura, essa é bem pacífica e consegue conversar com o personagem. Ela se denomina como Leviatã Imperatriz do Mar e foi aprisionada em uma das instalações alienígenas, pois possuía a capacidade de produzir as enzimas essenciais para neutralizar a bactéria Kara. E nós libertamos ela para que ela possa se reproduzir e gerar livremente essa enzima pelo mundo, purificando todo o planeta, marcando a nossa importância nessa história toda.
E analisando um pouco por trás de tudo isso, Subnautica evoca um sentimento tão interessante durante a sua gameplay, que apesar de causar uma certa ansiedade e o medo que já mencionei antes no jogador, o game também nos cativa. Ele faz isso muito bem, claro, com seus termos técnicos que nos proporcionam uma imersão gigante. Mas além disso, ele nos cativa também pelo vazio. O vazio de estarmos sozinhos, o vazio da falta de respostas, muito menos certezas, de sequer saber se um dia sairemos dali e de sabermos que é possível ficarmos até a hora de nossa morte. O mesmo vazio de passar alguns momentos em cima da nossa cápsula de sobrevivência observando um diferente pôr do sol. O vazio da estranha falta de compromisso e da falta de alguém. Durante muito tempo eu esperei encontrar alguém durante a gameplay, assim como também esperei para que o game tivesse um update ou algo do tipo, adicionando um modo multijogador cooperativo, mas analisando melhor eu consegui entender. Fazer isso, claro, seria muito legal, mas mataria as únicas coisas que resumem todo o jogo, o medo e a solidão, toda aquela sensação de fechar a porta do seu quarto, apagar as luzes e submergir no oceano em busca de recursos e respostas. Isso é importante e é o que torna esses jogos uma relíquia em meio a tantos outros, e a decisão de continuar mantendo o single player, apesar de dolorida, é maravilhosa, já que a minha experiência no game só foi excelente por causa desses incríveis fatores. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo e também se interessado pela história desse jogo fantástico. Se você tiver a oportunidade, não deixe de jogá-lo ou assisti-lo no YouTube, eu garanto que vale a pena e você não vai se decepcionar. Isso devido ao fato de eu não ter sequer mencionado 40% do que o jogo realmente é. Eu decidi fazer esse vídeo mais como uma apreciação a esse universo, uma apreciação a tudo que Subnautica fez, tanto pra mim quanto pra tantos outros jogadores. E se quer um conselho, jogue ele sozinho, de cabeça fresca, e mergulhe de vez em seu universo. E claro, venha fazer parte da Penumbra também. Deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo como esse. Sobre esses assuntos e mais, nos vemos em breve.